Sem raiz a árvore não se mantém de pé. Evangelho de João, capítulo 15, verso 16. A palavra do Senhor diz: vocês não me escolheram, eu os escolhi e os comissionei a ir e dar fruto, fruto que permaneça, para que tudo o que pedirem ao meu Pai, Ele lhes conceda. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos, Senhor, diante de Ti nesse momento, e eu te peço, Espírito de Deus, que o Senhor, de maneira poderosa, tome conta, Senhor, desse ambiente. Tome conta, Senhor, ó Deus, das nossas vidas aqui nesse momento, e que o Teu maravilhoso Espírito fale, ministre aos nossos corações a Tua palavra, nos trazendo, Senhor, espírito de sabedoria e de revelação, entendimento, para que possamos, ó Deus, receber em nosso espírito a Tua palavra, de maneira que a nossa alma, o nosso corpo sejam transformados pelo poder da Tua palavra e pelo poder da Tua glória. Senhor, que todo espírito contrário, ó Deus, à pregação do Evangelho, todo espírito, Senhor, ó Deus, que a Tua palavra classifica como roubadores de semente, que ficam à espreita para roubar a semente do Evangelho do nosso coração, eu os repreendo agora em nome de Jesus, para que a Tua palavra, Senhor, entre em nosso coração e ela possa, Senhor, produzir a 30, a 60 e a 100 por um. Assim, Senhor, nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, queridos, eu quero dizer a você logo de início que eu não vou ficar muito preso a esse texto, embora ele vai ser o texto tema da nossa mensagem. Eu sempre tenho o costume de, quando sou convidado para pregar numa outra igreja ou num congresso, eu sempre fico atento aos sinais. A primeira coisa que eu faço é, durante aquela semana ou aqueles dias que antecedem ao congresso, eu tenho o costume sempre de orar e jejuar por aquela igreja, a juventude, enfim, pelo congresso onde eu vou ministrar. E com isso eu vou ficando atento àquilo que Deus está falando comigo e àquilo que eu estou percebendo que Deus também está falando com a igreja. E muitas coisas me chamaram a atenção ao ser chamado para esse congresso. E a primeira coisa que o Espírito de Deus falou comigo, quando eu vi o tema do congresso, né, escolhidos para frutificar, a primeira coisa que o Espírito de Deus falou comigo, ele disse assim: é impossível frutificar sem ter raiz. Não há como dar frutos sem ter raiz. E eu tenho entendido, Deus tem falado ao meu coração, eu tive a oportunidade de ministrar lá na igreja, eu tenho percebido da parte do Espírito de Deus, eu nunca vi, meus irmãos, uma igreja tão confusa como a igreja que nós estamos vendo no tempo de hoje. A gente tem aí os profetas do Pix. Você dá uma profecia e faz um Pix, né? O profeta faz uma profecia e você dá um Pix para ele e fica tudo certo. Mas sabe por que existem os profetas do Pix? Porque existe um povo preguiçoso que não quer ler a Bíblia. Então, querido, se a gente quer frutificar, a primeira coisa que a gente precisa frutificar, para frutificar, é ter raiz. Jesus, ele nos chamou e nos comissionou para darmos frutos. Isso é um fato, está escrito na palavra, nós lemos aqui agora. Mas como dar frutos sem ter raiz? O que me encanta, queridos, é a didática de Deus. Como Deus é maravilhoso em toda a Escritura. Nós vemos, querido, que Deus, ele vai fazer diversas comparações para nos ensinar conceitos profundos. Uma das que mais me chamam a atenção está lá em Isaías 61, e mais à frente nessa mensagem nós vamos abrir esse texto. É quando a palavra de Deus nos chama de carvalhos de justiça. E tem um porquê, aquilo dali não está escrito à toa. Deus de fato está fazendo uma comparação entre a vida do homem e essa árvore chamada carvalho. E nós vamos ver isso um pouco mais à frente. Então Deus utiliza essas figuras para nos ensinar conceitos e desejos profundos do seu coração. E para entender melhor sobre o chamado para frutificar, nós precisamos enxergar a figura de uma árvore. Então eu quero fazer um paralelo, né, da nossa vida com uma árvore. Se somos chamados a frutificar, Jesus mesmo já estava fazendo esse paralelo. E eu quero continuá-lo nessa mensagem. Quando nós nos comparamos então a árvores que foram chamadas para frutificar, nós precisamos analisar cada componente da estrutura da árvore. Então numa árvore nós temos raiz, nós temos caule, nós temos ramos, nós temos folhas e flores e por último temos então
os frutos. E eu quero começar por aquilo que eu julgo que é o mais importante, a raiz. Porque como nós cantamos nessa última canção, e aí que eu falo que Deus é maravilhoso, porque Deus ele vai construindo aquilo que Ele deseja falar conosco através de todo o culto. O culto não começou com essa mensagem, e muito menos aquilo que Deus quer falar com você começou com essa mensagem. Na primeira oração, nos louvores que foram cantados, Deus já estava ministrando a sua palavra para nós. Porque quando adoramos, estando cantando a palavra, então nós precisamos estar atentos. E esse último louvor que nós cantamos, particularmente é um louvor que eu gosto muito, fala: eu vou construir a minha vida em ti, tu és o meu fundamento. Nós precisamos entender, amados, que nós precisamos de fundamento. O apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Coríntios que Cristo é o fundamento que está posto para a igreja. Ele é o fundamento e é também a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra que era assentada sobre a fundação, e a partir daquela pedra se construía toda a estrutura. Então, nós precisamos de raiz, que é o fundamento, é o que mantém a árvore de pé. O tipo de raiz vai designar a qualidade da árvore e, consequentemente, a qualidade do fruto. Logo, querido, essa raiz é formada pela fé em Cristo e por identidade. A fé em Cristo, querido, ela é acesa em nossos corações por meio do Espírito Santo, mas ela precisa ser mantida com disciplina. E aí, querido, vem um grande problema. Pelo fato de estarmos na graça, achamos que a graça é de graça. Achamos que é automático. Não, eu já estou em Cristo. Agora é só eu sentar no banco e esperar Jesus voltar. Não. Estar em Cristo, querido, é o início da vida eterna. Cristo é o acesso, Ele mesmo disse a respeito dele: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele disse: eu sou a porta das ovelhas. A porta, querido, é apenas a entrada da casa. Ainda tem uma casa inteira para ser explorada. Mas quantos de nós paramos na porta? Entramos, acessamos e ficamos ali observando o reino de Deus, mas não entramos no reino, não mergulhamos a fundo no reino. E muitas vezes não fazemos isso porque nos falta disciplina. A graça não é de graça. Quando você acessa Cristo, querido, você foi chamado para viver os benefícios do reino dos céus ainda aqui na terra. Um grande problema, querido, que eu acho que cerca todas as igrejas, principalmente aquelas que têm a raiz mais histórica, como a própria Igreja Batista, Assembleia de Deus e tantas outras igrejas com um viés mais histórico. Eu vejo que muitos de nós paramos na porta. Enquanto Jesus disse: olha, vai ter o dia que vão dizer: o reino de Deus está lá, o reino de Deus está acolá, mas eu porém vos digo: o reino de Deus está dentro de vós. E quando entendemos isso, querido, isso faz todo sentido. Isso faz todo sentido, entender que eu posso impor as mãos sobre alguém e aquela pessoa ser curada e aquela pessoa ser liberta, porque nós é que fomos chamados para manifestar o reino de Deus. E às vezes eu enxergo que nós estamos na igreja ou na nossa casa orando, esperando que Deus envie um anjo do céu para manifestar a sua glória. Não! A palavra de Deus, o apóstolo Pedro vai dizer: olha, os anjos estavam esperando a oportunidade de pregar o evangelho, mas essa oportunidade foi dada a nós. Então Deus está esperando que eu e você nos manifestemos para ministrar o evangelho do reino de Deus. Agora, querido, como vamos fazer isso? Como eu disse, com disciplina. A fé em Cristo ela é acesa pelo Espírito, mas é mantida com disciplina. E quais são as práticas para manter a fé? Meditação da palavra. Pastor, por que você não falou leitura da palavra? Eu falei propositalmente, porque, querido, esses dias que eu achei um texto só na Bíblia, preste atenção no que eu vou falar. Eu achei apenas um texto na Bíblia que manda você ler a palavra. Mas a grande maioria dos textos, quando se refere à palavra, manda você meditar na palavra. É claro que, para meditar, a primeira coisa que você vai precisar é fazer a leitura. Abre, por favor, a sua Bíblia em Josué, capítulo 1, versículo 8. Muitos falam de Josué 1,9, né? Josué 1,9 sempre permeia
as casas, as pinturas, as falas, mas pouco se esquece do que está escrito no verso 8. O texto diz assim: sim, mantenha o livro da lei nos seus lábios e medite nele quando? De dia e de noite. Assim você vai agir de acordo com tudo o que está escrito nele, e desse modo os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Talvez, querido, você esteja chutando lata no meio da rua, você esteja reclamando, né, fazendo igual aquele desenho antigo, né, daqueles personagens: ó vida, ó céus. Você: Senhor, mas eu trabalho e não prospero. Senhor, eu faço e não vejo frutos. Talvez esteja faltando a você a meditação da palavra de dia e de noite. A palavra de Deus está dizendo que se você fizer isso, você vai prosperar e será bem sucedido em todos os seus caminhos. A segunda coisa, oração. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versos 45 e 46. Nós vamos exercitar bastante a Bíblia, viu, gente? Fica a postos aí que a gente vai abrir o tempo todo. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versos 45 e 46. O texto diz assim: Jesus fez os discípulos entrarem imediatamente no barco e irem adiante dele para outra margem do lago, em direção a Betsaida, enquanto ele despedia as multidões. Depois disso, ele subiu as montanhas para... Irmão, se Jesus orou, por que você não ora? Quando a gente faz um estudo dos evangelhos, a gente vai ver que Jesus, ele tirou tempo para orar diante das mais diversas situações. Lucas registra que quando ele foi escolher os discípulos, ele passou uma madrugada em oração, e só no dia seguinte ele foi escolher os discípulos. O evangelista Lucas também registra que antes de fazer milagres, antes de decidir para onde ele ia pregar, ele passou também uma madrugada em oração. E quando ele desce do monte, os discípulos perguntam: o senhor estava onde? Vamos para Decápolis. Jesus recebia as instruções do que ele precisava fazer, querido, em oração. E por que eu e você ainda estamos enfiando ou metendo os pés pelas mãos, decidindo da nossa própria cabeça: ah, eu acho que eu vou fazer isso. Ah, não, eu vou para tal lugar amanhã. Você consultou a quem? Você falou com Deus? Você perguntou para Ele o que Ele está esperando de você? Um texto que marca profundamente a minha vida é João 5,19, quando Jesus está diante dos seus discípulos e dos fariseus. Ele diz: o filho por si nada faz, mas só faz aquilo que vê o Pai fazer. Jesus está dizendo: olha, eu não vou tomar decisão nenhuma sem antes ver o que o meu Pai está fazendo. Então, para ter raiz, querido, eu preciso meditar na palavra de Deus. Para ter raiz, eu preciso ter uma vida de oração. Outra coisa que muitos negligenciam, eu estou falando aqui, queridos, de práticas ou disciplinas espirituais, porque não há como, preste atenção no que eu vou dizer, querido, não há como manter a sua fé em Cristo acesa sem praticar disciplinas espirituais. Se você não meditar na palavra, se você não orar, se você não fizer isso que eu vou fazer agora, jejuar. Uma certa feita, querido, eu estava num retiro da Juventude Batista Carioca. Nessa época eu era vice-presidente da Juventude Batista Carioca, e eu fui convidado para pregar nesse retiro. E nós estávamos lá e tinha um tema que agora eu nem lembro mais qual era o tema, mas eu lembro que numa certa feita eu estava pregando e eu estava falando sobre a importância do jejum. No dia seguinte chegou um outro pastor que também ia dividir comigo lá a pregação. E, irmão, simplesmente ele despregou tudo que eu preguei. Ele chegou e ele falou assim: olha, não, porque... Mas ele não sabia, ele não estava presente, e ninguém disse para ele o que eu tinha pregado. Ele simplesmente chegou e falou assim: não, porque tem um monte de crente aí que jejua, jejum não é importante não. Para que jejuar? Não precisa jejuar não. Isso é coisa do Velho Testamento. Ué, abre tua Bíblia aí em Lucas, capítulo 5, versículos 34 e 35. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versos 34 e 35. Aliás, para que o entendimento seja melhor, vamos ler a partir do 33. O texto diz assim: a seguir, disseram-lhe:
Os discípulos de João estão sempre jejuando e fazendo orações. O mesmo fazem os discípulos dos fariseus, mas os seus comem e bebem. Jesus lhes disse: os convidados do casamento podem jejuar enquanto o noivo está com eles? Virá o tempo em que o noivo será tirado deles. Quando esse momento chegar, eles jejuarão. Eu pergunto, o noivo está conosco, querido? Ele está aqui presente fisicamente, é claro, está dentro de nós por meio do seu Espírito Santo, mas ele está aqui presente. Ele disse: quando chegar o tempo que o noivo foi retirado, então eles jejuarão. Então nós precisamos jejuar, querido. Quando você jejua, você mata a sua carne e alimenta o seu espírito. É uma disciplina espiritual importantíssima, ué? O próprio Jesus disse, quando os discípulos, um homem com o seu filho surdo e mudo, que o demônio jogava o garoto na água, jogava o garoto no fogo, ele chega desesperado: ei, será que vocês podem expulsar esse demônio do meu filho? E os discípulos estão lá: sai em nome de Jesus, e o demônio não sai. Sai em nome de Jesus, e o demônio não sai. Aí chega Jesus: ué, o que está acontecendo aqui? Vocês não têm fé, não? Vocês têm pouca fé? E Jesus fala: sai, e o demônio vai embora. Aí depois os discípulos ficam se coçando: meu Deus do céu, mas quando a gente foi enviado, a gente falou em nome de Jesus, os demônios saíram, as pessoas foram curadas, por que não aconteceu agora? Jesus responde: esse demônio só sai com jejum e... É importante jejuar, irmãos. Outra coisa, adoração. Evangelho de João, capítulo 4, versículos 23 e 24, você conhece muito bem esse texto. Evangelho de João, verso 4, versos 23 e 24, dizem assim: mas está chegando o tempo, e de fato é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque esse é o tipo de gente que o Pai procura. Deus é espírito, os adoradores devem adorá-lo em espírito e em verdade. Então a adoração também é uma disciplina espiritual. Por último, não menos importante, querido, santidade e obediência. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, verso 14. Hebreus capítulo 12, verso 14. Hebreus 12, 14 nos diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, querido, se a gente quer frutificar, a gente precisa ter raiz. E para ter raiz, a gente precisa da fé em Cristo. A fé em Cristo é acesa no nosso coração pelo Espírito Santo, mas ela é mantida através das nossas disciplinas espirituais. Então você precisa meditar na palavra, você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa adorar, você precisa se manter em santidade e obediência. Querido, quando você vive em santidade e obediência, as coisas começam a acontecer. O problema é que muitas vezes nós queremos viver a nossa vida de qualquer maneira. Eu tenho a impressão que às vezes nós tropeçamos nos nossos próprios conceitos de fé. Como assim, pastor? Meus amados, quando nós fazemos o convite a alguém para que essa pessoa receba Jesus, geralmente o que falamos: olha, você gostaria de entregar a sua vida a Jesus Cristo? E quando aquela pessoa diz sim, ou como nós dissemos um dia que sim, o que fizemos? Nós entregamos a vida a Jesus. Quando a gente entrega algo para alguém, querido, não é mais nosso. E o que parece é que nós esquecemos disso. Parece que a gente esquece que a gente entregou a vida a Jesus. E agora quem cuida da nossa vida é Jesus. Quem direciona a nossa vida é Jesus. Quem diz aonde eu devo estar é Jesus. Quem diz aonde eu não devo estar é Jesus. Quem diz para o que eu devo olhar é Jesus. Quem diz para aquilo que eu não devo olhar é Jesus. Mas muitas vezes, sabe o que a gente faz? Jesus, me empresta a minha vida de novo. E a gente começa a tomar as nossas decisões, começa a enfiar os pés pelas mãos, começa a viver uma vida dupla. É uma pessoa na igreja e outra pessoa dentro de casa, é uma pessoa na igreja e outra pessoa na rua.
Cuidado. Jesus em breve vem. Seguir a paz com todos e a santificação. Por que a santificação? Sem ela... A segunda coisa para ter raiz é que nós precisamos, queridos, saber a nossa identidade. Você precisa entender de uma vez por todas que eu e você somos filhos de Deus. Muitas vezes nós falamos isso, mas nós não temos a dimensão disso. Quando pensamos em Deus, amados, faça uma pequena reflexão agora. Quem é Deus? Ele é o Rei do Universo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que tem o nome que está acima de todo nome, exaltado e assentado à direita do Pai. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, versículo 6, vai dizer que Ele nos fez assentar com Ele nas regiões celestiais. Ou seja, se nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, que posição nós estamos ocupando? Você é filho de Deus. E quando nós entendemos isso, então nós podemos nos comportar como tais, ou pelo menos utilizar a autoridade de filhos de Deus. Muitos filhos de Deus, querido, não exercem a sua autoridade porque não têm consciência da sua identidade. Se você não entender que é filho de Deus e você não entender quais são os benefícios que um filho de Deus tem, ou o que significa ser um filho de Deus, você jamais vai conseguir usar a sua autoridade. Eu lembro que quando eu era pequeno sempre ouvia muitos pastores dando esse exemplo, que muitas vezes o crente ele se enxerga, né? Ou ele se vê como um elefante. O elefante é grande, gente? Sim ou não? Sim. O elefante é forte? Sim. Mas se passa um rato perto do elefante, ele esquece que é elefante. Muitas vezes, irmãos, espiritualmente falando, tem um monte de rato nos cercando, mas a gente é um elefante grande e forte. Mas a gente não consegue enxergar isso. E quando a gente não enxerga, a gente não usa a nossa autoridade. Tirando a analogia do elefante, eu só utilizei ela para que a gente pudesse entender a dimensão de força. A minha e a sua Bíblia diz que Jesus é o leão da tribo de Judá. Então, se ele é o leão da tribo de Judá e nós somos filhos dele, eu creio que nós somos todos leõezinhos. E o que o leão é, querido? O rei da selva. Quando o leão ruge, o que acontece? Todos param para ouvir o seu rugido. A selva treme diante do rugido do leão. Querido, eu acho que você precisa rugir um pouco mais, se posicionar, assumir a sua autoridade como filho de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 8, os versos de 11 a 17 dizem assim: E se o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habitar em vocês, então aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. 12, vou ler por aqui para facilitar o entendimento de vocês. Portanto, irmãos, somos devedores, não à carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam o espírito dos que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Verso 16. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Ah, meu querido, a palavra de Deus está dizendo que eu sou filho, e porque sou filho, sou herdeiro e sou co-herdeiro com Cristo.
Eu sou herdeiro de tudo que Ele tem. Eu lembro, querido, daquela canção, e você também conhece, da saudosa pastora Ludmila Ferber, que ela canta: tudo que Jesus conquistou na cruz. É o quê? É nossa herança, todas as bênçãos de Deus para nós. Fazemos o quê? É nós. Aí ela vai dizer o que é? Toda vida, todo o quê? Tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber e nada mais. Por quê? Maior do que o que está. Ele é bem maior do que o que está no mundo. E por que nós não encarnamos essa verdade então, queridos? É muito maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu sou filho de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, assentado com Cristo acima de todas as coisas nas regiões celestiais. É o que a palavra de Deus diz a meu e a seu respeito. Então nós precisamos tomar posse. Aqui eu encerro a minha primeira fala sobre a raiz. Então, a nossa raiz, ela é formada. E por que, pastor, por que você vai ver que vai passar rapidinho agora a mensagem? Por que eu gastei tanto tempo na raiz? Porque a raiz é o mais importante. Sem raiz, a árvore não se mantém de pé. Conta-se uma história de uma árvore, depois você pode pesquisar no Google, você vai achar, chamada de acácia do Tenerê. A acácia do Tenerê, querido, ela ficava no deserto do Tenerê, lá na África. E o que acontece, querido? O que acontecia? A gente tem lá aquele famoso rally de tantos anos, o Rally Dakar. E um dos trajetos do Rally Dakar é exatamente o deserto do Tenerê. E essa árvore, a acácia do Tenerê, ela era utilizada como um ponto de referência. Tanto que ali era uma espécie de checkpoint. Sempre os competidores passavam ou paravam ali. E aí, querido, intrigava as pessoas por o porquê daquela árvore permanecer no meio do deserto. É claro que passado algum tempo aquela árvore perdeu o seu tempo de vida e ela foi retirada daquele lugar porque morreu. E aí, querido, foram fazer uma pesquisa, foram arrancar a árvore e descobriram que a acácia do Tenerê tinha cerca de 50 metros de profundidade de raiz. Ela é uma árvore, querido, de no máximo 2 metros, acho que 2,50 de altura, mas a sua raiz tinha 50 metros para baixo. Porque o que a acácia faz, querido? Enquanto ela não acha água, ela estende a raiz. Por isso que nós gastamos tanto tempo na raiz, querido. Porque uma raiz pequena não pode manter uma árvore que vai produzir muito fruto. A segunda coisa mais importante, além da raiz, é claro, é a água. E a água, querido, é o Espírito Santo, é a presença de Deus. Jesus nos revela lá em João, capítulo 4, os versos 13 e 14. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 13 e 14. A palavra de Deus vai nos dizer assim: Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará uma fonte de água em seu interior, jorrando para a vida eterna. Então, querido, o que essa raiz faz? Ela vai em busca da água da vida, que é Jesus Cristo. Então, se temos uma boa raiz e essa raiz se alimenta da água, então nós temos tudo para ter uma boa árvore. A partir daí, então, nós temos o caule. O que é o caule, querido? O que o caule representa? A nossa maturidade cristã. E aí sim, agora eu peço que você abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículo 3. Livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículo 3. Depois que eu entendi por que a Bíblia chama de carvalho de justiça, querido, eu fiquei apaixonado por esse texto. Eu já era apaixonado, porque quem já foi lá na casa da minha mãe sabe. Eu fui doutrinado pela Rádio Melodia. E eu lembro que toda noite
Não sei se ainda toca, minha mãe vai dizer que sim ou que não. Mas toda noite, querido, num determinado horário, começava a tocar uma música de um cantor chamado Josué Gonçalves. O Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pôr em liberdade todos os cativos, a pôr em liberdade todos os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. A consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião de luto estão uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. E por que eu me apaixonei, querido, por esse texto? Não só pela canção, mas porque eu descobri por que o profeta Isaías usa essa figura do carvalho. E eu vou explicar para você. Vamos ler o versículo 3 somente, Isaías 61, 3. Sim, para servir aos que choram em Sião, dando-lhe grinaldas no lugar de cinzas, ou coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de um espírito angustiado, para que sejam chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. E aí, querido, eu senti de Deus um dia pregar esse texto na igreja. Eu fui pesquisar sobre o carvalho. Depois você pode também constatar no Google, abre o Google lá e você vai ver, pede para ver uma floresta de carvalhos. Irmão, que coisa feia. A floresta de carvalhos, quem já viu filme de terror, sabe quando alguém está entrando na floresta e parece que aquelas árvores tudo tenebrosa, com o tronco rachado? A floresta de carvalhos é assim. E eu vou explicar por quê, querido. E eu queria ouvir pelo menos de você um glória a Deus, que se você não der um glória a Deus depois que eu te explicar agora, você está morto, não é possível. Sabe por quê, querido? Carvalho de justiça, a biologia explica, você pode pesquisar no Google depois. A madeira do carvalho, ela atrai mais de não sei quantas vezes mais o raio do que uma madeira normal de outra árvore. E por que o carvalho é tão feio? Porque como a madeira atrai o raio cai em cima do carvalho. E aí vem a hora que você vai dar o glória. Quando o raio cai no carvalho, sabe o que o carvalho faz? Ele torce o tronco e aprofunda a raiz. Aí a Bíblia está dizendo para mim e para você que eu e você somos carvalhos de justiça. Porque Jesus falou, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que ele estava querendo dizer? Ei, você vai tomar pancada na vida. Ei, vai ser difícil, mas quando ficar difícil, torce teu tronco, aprofunda a raiz, que você vai ser árvore de bom fruto. Você está entendendo, querido? Então nós falamos da raiz, nós falamos das águas, que as raízes se alimentam das águas, que é a presença do Espírito Santo, a presença de Deus. Falamos do caule, que é a maturidade cristã. Porque, querido, as lutas vêm para nos trazer maturidade. Deus não te colocou numa luta porque Ele está chateado com você, porque Ele está de birra com você. Eu sei, irmão, eu faço isso direto. Eu sou um fleumático meio melancólico. Então, às vezes, as coisas estão acontecendo comigo. Eu falei, cara, não é possível, cara, é só comigo. Eu falo, caraca, não é possível que isso está acontecendo. Mas aí, querido, vem a minha memória, que as lutas são para que eu me torne mais maduro. Então eu vou lá, como um bom carvalho de justiça, torço o tronco, aprofundo a raiz. Depois do caule, querido, nós temos os ramos. Os ramos nada mais são do que a manifestação e a extensão daquilo que nós somos. Salmo de número 1, versículos de 1 a 3.
Você também conhece bem esse texto. A palavra de Deus vai dizer: bem-aventurados são aqueles que rejeitam o conselho dos ímpios, não ficam no caminho dos pecadores, nem se sentam na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita, mais uma vez aí, medita de dia e de noite. Eles são como árvores plantadas junto aos ribeiros, frutificam a seu tempo, suas folhas nunca murcham, e tudo o que fazem é bem sucedido, ou tudo o que fazem prosperará. Então, querido, quando nós temos uma boa raiz, se alimentando das águas, nós temos um caule forte. Então os ramos, eles passam a ser a extensão de tudo aquilo que nós estamos vivendo em Deus. Porque os ramos são as extensões da árvore. São os ramos que tocam, não é o caule que vai tocar, querido, em outra coisa, mas são os ramos que vão tocar. Então quando você amadurece em Deus, os seus ramos vão começar a ser sentidos no lugar onde você está plantado. Você foi plantado nessa família, querido, não foi por acaso, é porque Deus tem uma obra na tua família. Eu gosto muito do pastor Antônio Cirilo, e uma vez ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele diz: Deus plantou um crente em cada família. Por quê, querido? Deus só precisa de um para ganhar todos. Deus só precisa de um. Deus está contando com você. Talvez se você alguma vez já na sua vida se lamentou: poxa, mas na família só eu que sou crente. Querido, dê um glória a Deus. A palavra de Deus diz que você e o Espírito Santo são maioria. E Deus quer usar você nos lugares onde você está plantado. Deus quer usar você no seu trabalho. Deus quer usar você na sua faculdade, na sua escola. Deus quer usar você no meio da sua família. É contigo o negócio. A quinta coisa, para ser uma árvore de bons frutos: folhas e flores. As folhas e flores representam o progresso de uma vida de obediência no Senhor. A última coisa que acontece antes de uma árvore dar fruto é ela dar flores. E as flores também vão revelar a saúde da árvore. As suas folhas verdes revelam a saúde da árvore. E quantos de nós, queridos, não admiramos as flores? Eu lembro que lá na igreja de Sulacap há muitos anos atrás, tinha um jardim lateral. E eu ficava olhando, eu era criança, mas me dava uma agonia, irmão, que tinha várias roseiras. Aí tinha uma roseira que ela dava umas rosas bem bonitas, mas as outras, irmão, as flores, parece que elas apodreciam. As pétalas não ficavam na rosa. Aquilo por incrível que pareça, olha que eu nem gosto tanto de planta, mas aquilo me dava um incômodo no coração. Eu ficava pensando assim: cara, por que só essa aqui é saudável e as outras são doentes? Veja que nós medimos a saúde de uma planta pela qualidade das suas folhas e das suas flores. E a mesma coisa é conosco. As pessoas vão medir a nossa saúde espiritual pelas folhas e flores que demonstramos. E o que são, pastor, essas flores e flores? É a qualidade de uma vida vivida com Deus. Provérbios 4,18, o texto vai dizer assim: mas o caminho dos justos é como a luz da aurora, reluzindo cada vez mais até ser dia perfeito. Então, querido, há uma progressão da vida com Deus. Não é possível que o você de ontem seja igual ao você de hoje se você está caminhando com Cristo. O você de ontem é o você de ontem. O você de hoje é alguém melhor e mais cheio de Deus. É assim que tem que ser. E aqui eu quero encerrar então essa mensagem falando sobre aquilo que é o objetivo final, que são os frutos. Como acabei de dizer, os frutos são o objetivo final. E afinal de contas, o que são os frutos? Os frutos, queridos, são as boas obras e as vidas rendidas aos pés do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, verso 10. Olha o que o texto diz: porque somos feitos por Deus, criados em união com Jesus, para uma vida de boas obras, já preparadas por Deus de antemão para serem realizadas por nós. Então Deus fez eu e você, querido, já pensando nas boas obras que nós faríamos em nome dEle. Ele nos preparou para fazermos boas obras. Por isso que os frutos, querido, de uma vida mergulhada em Deus, uma vida de disciplina espiritual, uma vida com uma raiz profunda que se alimenta da presença do Espírito Santo, é uma vida que dá frutos, e esses frutos são boas obras. Porque o fruto, querido, ele é feito para ser visto e comido.
A gente aprecia o fruto e come. Então as pessoas, querido, no mundo estão esperando que a sua vida tenha boas obras para que elas possam olhar para você e dizer assim: eu preciso ter o que essa pessoa tem. Eu preciso ser diferente assim como fulano é. Porque você concorda comigo, querido? Que se tua vida é uma bagunça, se tua vida é uma confusão, tua casa é uma gritaria. Quantas vezes eu já ouvi pessoas falando: eu ser crente, para ser crente assim, faltam os bons frutos, porque talvez não haja uma boa raiz. E como eu disse, os frutos, além de boas obras, são também vidas rendidas aos pés do Senhor, porque esse é, de fato, o objetivo final, até mesmo o objetivo dessas boas obras que o Senhor preparou para nós de antemão. Mateus capítulo 28, os versos de 18 a 20, que você também conhece muito bem, nos dizem o seguinte: Jesus se aproximou deles e falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer todas as coisas que vos ordenei. E lembre-se, estarei sempre com vocês até o fim dos séculos. Eu concluo essa mensagem dizendo: para ser uma árvore de bons frutos, ou seja, para cumprir a missão de frutificar, nós precisamos de uma raiz forte. Porque essa raiz forte será responsável por todo o comportamento, vida e resultado da árvore. Jesus não está chamando você simplesmente para frutificar, pois esse é o objetivo e o produto final. Ele está chamando você para ter raiz e assim se tornar uma árvore que dá muito fruto. Frutos permanentes e que nos habilitam a termos os pedidos concedidos pelo Pai. Não foi o que Jesus disse? Olha, deem fruto, e fruto que permaneça, e assim vocês tenham tudo o que pedirem ao meu Pai. Esse é o problema, a gente entende errado, a gente só pensa no pedido. Não, eu vou pedir em nome de Jesus, que Jesus vai me dar tudo. Não, querido, senão a Bíblia estaria entrando em choque, porque Tiago vai falar assim: olha, vocês pedem e pedem mal, porque vocês pedem para quê? Para esbanjar os seus próprios prazeres. Sabe qual é o pedido que Deus faz? O pedido que tem a ver com propósito, e o propósito, querido, é frutificar. Peça algo que tem a ver com o fruto que você precisa dar, e você vai ver se Deus não vai te atender. Porque Deus nos concede tudo para que o cumprimento da missão seja feito. Encerro dizendo exatamente isso: Deus nos dará tudo o que contribui com o cumprimento do propósito. E eu e você fomos chamados e escolhidos para frutificar. Amém? Você pode se colocar de pé e eu posso orar por você? Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos declarar que o desejo do nosso coração é de fato sermos aquilo que nós nos propomos nesse congresso. Nós reconhecemos e entendemos que fomos escolhidos para frutificar. Amém, queridos? Amém, Senhor? Esse é um fato. O Senhor deixou registrado isso em Tua Palavra. E nós queremos viver, Senhor, a plenitude dessa palavra na nossa vida. Porém, Senhor, nós queremos declarar e entender que nós precisamos então aprofundar a nossa raiz. Nós queremos, Senhor, estender as nossas raízes até o lugar onde estão as águas. E nós queremos então, Senhor, beber das águas do Teu Espírito e sermos, Senhor, uma árvore forte, cujo, Senhor, as folhas são verdejantes, como diz a Tua Palavra, cujas flores, ó Deus, chamam a atenção, e cujos frutos, ó Deus, são vistosos e saborosos, para que, Senhor, as pessoas possam olhar e falar assim: eu também quero esse Jesus, eu também quero ser transformado, eu também quero ter a vida transformada, mudada pelo Senhor. Ó Deus, nos faz essas árvores de bons frutos, cuja raiz é profunda em Ti. Assim, Senhor, nós oramos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus nos abençoe.